Qual que é a sua origem? As suas raízes, a sua base? Como que é a sua relação com seus pais? Onde você se sente em casa? Como é o seu lar, sua casa? Como que você gosta desse ambiente mais íntimo? O que que tem lá no fundo? Como que você se vê? Isso tudo tá na casa 4, que é a casa que a gente vai falar hoje. A casa 4, ela é naturalmente do signo de Câncer, ela naturalmente é regida pela Lua e ela é uma casa angular, ou seja, uma casa de começo de estação. E ela é conhecida como o nosso fundo do céu. Ela é o ponto mais baixo do nosso mapa, ou seja, ela é o lugar mais interno da gente. Ela é uma casa do elemento água também, ou seja, as casas de água, elas têm uma relação muito forte com a nossa intimidade, com as nossas emoções. Essa é uma casa, por ela ser tão interna, tão lá no fundo, ela fala muito das nossas bases, de onde a gente vem, qual a nossa origem. E é essa casa que nos dá segurança emocional, porque a casa é uma casa regida pela Lua, naturalmente. Eu falo naturalmente porque você pode ter um signo na casa, por exemplo, eu tenho Capricórnio nessa casa, então o regente dessa casa para mim no meu mapa é Saturno, então eu tenho que ver onde está Saturno para fazer uma interpretação completa desse aspecto. Essa casa, ela faz parte de um eixo, que é o eixo de onde eu venho para onde eu vou. Que é um eixo que é muito importante no mapa, assim, eu particularmente considero muito importante. É o eixo que fala da nossa missão, né, aqui do nosso Dharma. E a casa 4, ela vai falar o que eu preciso para que eu consiga alcançar esse meio do céu. Então o fundo do céu é o eixo de o que eu tenho que fazer, de onde eu venho, qual é a minha base. Porque o que acontece? Você só pode realizar uma coisa dependendo da bagagem que você tem. Se você não tem referência nenhuma para realizar aquilo, como que você vai realizar aquilo? Então a casa 4, ela te dá as referências para que você atinja o teu sucesso e que você atinja a tua missão. Aquilo que você quer alcançar, que é o ponto mais alto do mapa, que é o meio do céu, que a gente vai falar quando a gente chegar na casa 10. A casa 4, ela fala das propriedades. É diferente da casa 2, por exemplo, que fala das nossas posses, como eu falei já. A casa 4 fala daquilo que naturalmente é meu. Aquilo que eu carrego comigo. Sabe aquele anel que é passado de mãe para filha, que está dentro da geração familiar? Isso é casa 4, isso não é casa 2. Essa posse não é da casa 2, essa posse é da casa 4. Que naturalmente já é seu, que você carrega na sua herança genética, na sua herança familiar, na sua herança de vida. Então a casa 4, ela vai falar dessas propriedades. E ela vai falar da sua casa e do seu lar. Qual que é a diferença de casa para lar? A casa é esse lugar que a gente tá e tal, a casa é o lugar onde a gente mora e tudo mais. E o lar é aquele lugar que você se sente em casa, que às vezes não é nem sua casa e às vezes não é nenhuma casa, às vezes é uma praia, por exemplo. Você se sente muito em casa e você vai todos os dias para essa praia porque você se sente em casa, você sente que você tá no seu lugar, você sente que é o seu lar. E não só dos lugares, né, também das pessoas que te passam segurança emocional, que geralmente são os nossos pais, porque eles que nos deram a base, ou aqueles que a gente considera os nossos pais. É a nossa base que nos dá segurança. Ela vai falar de como que foi lá nosso começo da vida. E o nosso começo de vida é o que determina todo o resto, né? E vai determinar também o nosso final de vida. Então essa é uma casa que também fala, que é uma casa que fala de começo e do fim. Ela fala do nosso túmulo, de como que é o nosso último momento na vida. E fala da nossa velhice lá, velhice lá pertinho da morte já. Ela é uma casa muito kármica e ela é uma casa muito interior. Então a gente muitas vezes não sabe o que está se passando nela, não sabe como lidar com ela. É muito importante a gente aprender a lidar com o nosso fundo do céu, que é essa casa, a casa 4. Porque a gente vai entender quais são as nossas necessidades básicas para que a gente chegue em algum lugar, que é o nosso meio do céu.
Então, ela é uma casa extremamente importante por isso. Mas ela fala muito do nosso inconsciente também. As casas de água, no geral, elas vão falar do nosso inconsciente, que é a casa 4, a casa 8 e a casa 12. Se você tem um signo de fogo nessa casa 4, você é uma pessoa mais mandona na família, assim, sabe? Tipo, teve uma base de infância também mais de colocar mais aquilo que você quer. Você é uma pessoa que precisa colocar o seu ego no mundo para alcançar aquilo que você quer e que tá na tua missão. Principalmente se for Áries ou Leão. Aí é que você vai precisar mesmo. Se for Sagitário, você vai precisar muito de liberdade na sua vida familiar. Você é uma pessoa que não é tão apegada à família. No entanto, a tua família é o mundo, sabe? O teu lar é o mundo. Todos os signos de fogo, eles vão precisar de uma certa liberdade, mas Sagitário é o signo que mais precisa dessa liberdade no sentido familiar. Também, muito provavelmente, você vai ser uma pessoa muito protetora com a família que você vai construir. Muito mandona, muito autoritária na família que você vai construir. E é muito protetora com a família que você trouxe, que você veio, né, também. Se você tem um signo de terra na casa 4, para você se sentir seguro emocionalmente, você precisa ter uma segurança financeira, uma estabilidade profissional, uma estabilidade na vida. Terra é isso, é estabilidade, né? Terra é firmeza, é base. Então você precisa de disciplina para você conseguir alcançar o seu objetivo na vida. Você precisa ter essa disciplina. Muito provavelmente na sua família, na sua base familiar, seus pais muito provavelmente tenham te ensinado que a vida não é tão fácil. E que você precisa lutar para conseguir aquilo que você quer, que as coisas não vão vir para você de mão beijada. E com relação à casa, assim, é uma pessoa que precisa, para poder se estar organizado mentalmente e emocionalmente, precisa de uma casa bem organizada, não é mesmo? Precisa de um lar organizado. E depois eu posso falar sobre essa questão de organização, porque assim, eu sou virginiana, então a gente tem uma ideia muito distorcida na sociedade sobre organização, sobre ordem. Então, eu vou mais pra frente fazer um vídeo sobre isso ou fazer um texto, eu não sei. Se você tem um signo de ar na casa 4, então muito provavelmente você precisa de troca para você se sentir seguro emocionalmente. A sua família, a sua base familiar muito provavelmente foi muito dialógica e você precisa desse diálogo e você vai ter esse diálogo quando você for construir a tua família. E é uma pessoa que, para sentir uma segurança emocional, vai muito mais pelo lado intelectivo do que pelo lado material ou emocional, de fato. Tem uma coisa meio questionadora também. São pessoas que também precisam de uma certa liberdade no ambiente familiar. Com relação ao lar, a casa geralmente é uma casa que está sempre com os amigos, está sempre com os irmãos, está sempre com pessoas porque pessoas com signos de ar na casa 4 precisam dessa troca com o meio social e precisam sentir que elas harmonizam o meio social, principalmente se esse signo for Libra, não é mesmo? Então, para conseguir chegar no seu meio de céu, é muito nesse lugar de entender e de dialogar com o mundo, sabe? Se você tem um signo de água na casa 4, que é o caso da casa 4 mesmo, então você vai atenuar também muitas características da casa 4. Elas vão estar muito fortes em você, ou seja, a família é muito importante para você. Você tem um apego na família muito grande. O seu lar, a sua casa é muito importante para você. É uma pessoa geralmente mais caseira, mais para dentro, mais na dela. Quando a pessoa... Lógico que tem que ver o restante do mapa, tá, gente? Tem uma tendência a ser um pouco acumuladoras, porque elas têm muito apego às coisas que elas têm e muito apego aos familiares, à mãe. Muito provavelmente é uma pessoa que tem uma relação com a mãe muito forte. Tem um lugar também protetor com a família, principalmente se for Escorpião. E é isso. Beijo, boa semana pra vocês.